Hoje nós todos vamos ler um excelente artigo escrito pela irmã Marinette da França, chamado Como Parei de Contar Mentiras. É uma excelente reflexão sobre como podemos lidar com problemas de contar mentiras no nosso dia a dia. Vou ler para vocês. Certo. Antes de aceitar a obra de Deus dos últimos dias, eu mentia e bajulava as pessoas sem pensar 2 vezes. Pois eu temia decepcionar ou ofender as pessoas se contasse a verdade. Tornei-me uma crente em Deus Todo-Poderoso em 2018. E eu aprendi com suas palavras que ele odeia pessoas bajuladoras e que são astutas também. Decidi colocar as palavras de Deus em prática e ser uma pessoa honesta. E depois de algum esforço, eu me tornei capaz de falar honestamente na maioria das vezes. Por exemplo, quando eu devia pagar mais de 50 euros pelos meus remédios, mas o farmacêutico errava no cálculo e só pedia a metade, eu apontava o erro sem nem pensar 2 vezes sequer. Mas era mais difícil ser franca quando algo impactava minha reputação ou meus interesses pessoais. Em 2021, eu estava servindo como líder de igreja e estava sempre ocupada. Às vezes eu ficava exausta por não dormir o suficiente. Uma certa tarde, quando eu estava prestes a dormir, a minha parceira, a irmã Lee, me disse que queria conversar sobre nosso trabalho. Não fiquei muito feliz ao ver a mensagem dela, pois eu estava cansada e não queria discutir nada. Naquele momento, eu só conseguia pensar em como eu queria descansar. Mas eu não queria dizer isso diretamente para a irmã Lee. Eu tinha medo do que ela poderia pensar de mim. Que eu era preguiçosa, que me preocupava demais com o conforto e me menosprezaria. Assim, para o bem da minha imagem, eu lhe disse: sinto muito. Eu tenho um compromisso importante. Preciso ir ao médico. A mentira saiu da minha boca, sem que eu refletisse sobre isso. Eu me senti tão culpada que nem consegui descansar depois disso. E me senti horrível. Deus gosta de pessoas honestas. Como eu pude mentir com tanta facilidade? Como alguém pode confiar em mim? Sim. Eu sabia que mentir por conforto físico era errado, que Deus não gostava disso, e eu devia priorizar o trabalho da igreja. Entrei em contato com a irmã Lee imediatamente. Ela me perguntou se eu já tinha voltado da minha consulta. Eu não lhe disse a verdade, mas continuei mentindo. Para não afetar a minha imagem e fazê-la pensar que eu era uma pessoa astuta. Eu lhe disse que não tinha ido para a consulta, que a médica tinha cancelado no último minuto, porque ela precisava ir ao centro de vacinas. Depois disso, nossa conversa se voltou para o trabalho. Mas eu me senti muito incomodada. Eu tinha mentido uma vez, mas não admiti, e continuei mentindo. Vi como era sério meu caráter satânico. E senti vergonha de mim mesma. Eu mal consegui olhar nos olhos dela. Eu a tinha enganado, o que significava que eu era uma pessoa desonesta. Eu estava num verdadeiro dilema. Se eu me abrisse com ela, isso destruiria a imagem que ela tinha de mim. E ela me veria como sendo desonesta. Mas se eu continuasse mentindo, Deus ficaria enojado de mim. Então vim para diante de Deus para refletir um pouco. E em minha reflexão, percebi que eu era muito escorregadia e astuta na minha vida. Uma vez, uma líder me pediu para informar a irmã Azul sobre uma reunião. Percebi que eu não tinha feito isso. Mas não contei a verdade para a líder, querendo proteger a minha imagem. Eu menti, dizendo que eu tinha acabado de informá-la.
Então, logo depois, enviei uma mensagem à irmã Azul, informando-a sobre a reunião. Eu também tinha o costume de sair para fazer compras nas manhãs de sexta-feira. Por isso, não conseguia participar de nenhuma reunião de última hora. Eu não dizia a verdade e não informava a líder de que eu precisava comprar comida para poder abastecer a minha cozinha, que era o único tempo que eu tinha para fazer compras. Eu lhe dizia que eu tinha outra reunião ou algum outro compromisso e que por isso não poderia ir. Eu estava distorcendo as coisas, estava sendo astuta e enganosa. Só para conseguir proteger a minha imagem e fazer com que a líder pensasse que eu estava ocupada com o meu dever. Vi que eu não chegava nem perto das exigências de Deus quanto à honestidade. Então eu orei. Deus Todo-Poderoso, eu me arrependo por mentir e enganar. Não consigo parar de mentir por meu conforto físico. Não sou uma pessoa honesta. Deus, por favor, guie-me e ajude-me a entender a verdade, a me libertar dessa corrupção. Amém. Li esta passagem das palavras de Deus. Em seu dia a dia, as pessoas dizem muito que é inútil, falso, ignorante, estúpido e justificativo. No fundo, elas dizem essas coisas para o bem de seu orgulho, para satisfazer sua vaidade. A profissão dessas falsidades é o que jorra de seu caráter corrupto. Resolver essa corrupção acabará purificando o seu coração. E assim tornará você mais puro e honesto. Na verdade, todas as pessoas sabem por que contam mentiras. É pela sua reputação. Ao comparar-se com outros, apresentam uma fachada. Pela sua própria dignidade e integridade. Mas, por outro lado, acabam perdendo reputação, integridade e sua dignidade. Isso acontece porque você conta muitas mentiras. Porque toda coisa que você diz é uma mentira. Nada disso é verdade. Contar uma mentira não tira o seu prestígio. Mas em seu coração, sente que ficou completamente desacreditado. E sua consciência o acusará de ser desonesto. No fundo, você se desprezará e se verá com desdém e pensará: por que eu vivo de uma forma tão lamentável? É tão difícil assim falar a verdade? Devo sempre falar mentiras para o bem da minha reputação? Por que a vida é tão cansativa? Viver não deveria cansar. Mas você não escolheu a senda de vida fácil e livre. Escolheu uma senda de preservar sua reputação e sua vaidade. Então, para você, a vida cansa. Qual é a reputação que você ganha contando mentiras? A reputação é algo vazio e simplesmente não vale um centavo. Mentindo, você vende a sua integridade e dignidade. Essas mentiras o fazem perder sua dignidade e não ter integridade diante de Deus. Ele não se alegra com isso e o detesta. Então vale a pena? Essa senda é correta? Não é. E ao segui-la, você não está vivendo na luz. Não viver na luz é exaustivo. Você mente. Então encobre com mais mentiras. Você quebra a cabeça, encontra mais absurdos, sujeitando-se a grande tormento. Até que você pensa: devo parar de contar mentiras. Ficarei quieto e falarei pouco. Mas você não se aguenta. Por que isso? Você não consegue renunciar à sua reputação. Só pode contar mentiras para protegê-lo. Você acha que consegue usar as mentiras para se agarrar a essas coisas, mas não consegue. As suas inverdades não só não conseguiram manter sua integridade e dignidade, como também você perdeu a chance de praticar a verdade. Mesmo se tiver defendido sua reputação e seu prestígio, você perdeu a verdade. Perdeu a oportunidade de pô-la em prática, bem como a chance de ser uma pessoa honesta.
Essa é a maior das perdas. Amém. 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 Isso me descrevia perfeitamente. Vi que eu era astuta e enganosa. Quando eu queria descansar, eu não conseguia dizer a verdade sobre algo tão insignificante. Eu não informei a minha parceira de que precisava descansar e que me encontraria com ela mais tarde. Em vez disso, eu menti. A minha motivação era proteger o meu status e reputação. Proteger a imagem que os outros tinham de mim. Mas Deus odeia esse tipo de comportamento. E eu também me sentia culpada. É como dizem as palavras de Deus. Contar uma mentira não tira o seu prestígio. Mas em seu coração sente que ficou completamente desacreditado. E sua consciência o acusará de ser desonesto. No fundo, você se desprezará e se verá com desdém e pensará: por que eu vivo de uma forma tão lamentável? É tão difícil assim falar a verdade? Devo sempre falar mentiras para o bem da minha reputação? Por que a vida é tão cansativa? Eu me identifiquei muito com essas palavras de Deus. Percebi de verdade que contar mentiras para proteger minha reputação era um jeito exaustivo de viver. Que eu precisava contar mentiras para poder encobrir a mentira inicial, tornando-me assim cada vez mais falsa e desonesta. Eu sabia que Deus odiava isso, pois Ele é santo e é justo. Amém. Lembrando-me de toda a minha desonestidade, minha consciência me acusava de minha mentira. Eu me arrependia e chorava diante de Deus. E sentia vergonha da minha mentira. Mas depois do ocorrido, eu não conseguia deixar de mentir. Isso era tão corrupto e me envergonhava tanto. Mentir se tornou minha natureza. Lembrei-me de uma fala do Senhor Jesus. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque mentiroso é o pai da mentira. Era verdade. Minhas mentiras constantes mostravam que eu pertencia ao diabo. E eu estava fazendo isso para proteger minha imagem e reputação. Mas isso tirava de mim toda a minha integridade e dignidade. Eu era tão tola. Sim. Deus estava criando chances para que eu praticasse a verdade e fosse uma pessoa honesta. Desse testemunho e envergonhasse Satanás. Mas eu estava caindo nos truques de Satanás, estava sendo objeto de suas piadas. Eu fazia isso pela minha reputação e para encobrir minha corrupção. Eu não era uma pessoa honesta, mas era enganosa por natureza. Também li isto nas palavras de Deus. Vocês devem saber que Deus gosta de pessoas honestas. Deus tem a essência da fidelidade. Então sua palavra é sempre digna de confiança. Além disso, suas ações são irrepreensíveis e inquestionáveis. É por isso que Deus gosta daqueles que são honestos com Ele. Ser honesto significa entregar seu coração a Deus. Ser genuíno com Ele em todas as coisas. Ser aberto com Ele em todas as coisas. Nunca esconder fatos, nem enganar aqueles acima ou abaixo. E não fazer as coisas só para conseguir o favor de Deus. Resumindo, ser honesto é ser puro em suas ações e em suas palavras. E não enganar nem a Deus, nem aos homens. Amém. 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 Vi que ser honesto significa não ter enganação no coração, não ter mentira na língua. E não enganar Deus, nem o homem, em nada. Percebi que eu tinha sido muito astuta com a irmã Lee antes.
sempre mentindo para proteger minha imagem e meus próprios interesses. Eu estava cansada e queria cochilar. Por isso não quis discutir o trabalho da igreja naquela hora. Mas eu não disse o que estava pensando. Em vez disso, menti, dizendo que tinha uma consulta. Pois não queria que ela me menosprezasse. Preferi mentir para não ter que ir àquela reunião, em vez de dizer que estava cansada e precisava descansar. E quando tivemos a reunião, eu não admiti que havia errado, mas continuei mentindo, usando outra mentira para encobrir a primeira. Quando minha líder me perguntou sobre o trabalho, eu menti dizendo que tinha feito algo que na verdade não tinha feito. E quando precisei fazer minhas compras semanais e isso conflitou com o horário de uma reunião, eu menti dizendo que eu tinha um compromisso. Eu só queria proteger minha imagem em tudo. Vi que eu tinha uma natureza muito astuta e enganosa. Eu não conseguia dizer a verdade, nem nas coisas mais básicas. Eu era tão corrompida por Satanás. Não era nem um pouco honesta. Eu li outra passagem das palavras de Deus. Só se as pessoas buscarem ser honestas, elas poderão saber quão corruptas são e se têm semelhança humana. Só quando praticarem honestidade, poderão se conscientizar de quantas mentiras contam e quão profundamente escondidas estão sua enganação e desonestidade. Somente com a experiência de praticar ser honestas, aos poucos as pessoas podem conhecer a verdade de sua corrupção e ver sua natureza e essência. E então seus caracteres corruptos podem ser purificados. Só quando seus caracteres corruptos continuarem sendo purificados, elas poderão ganhar a verdade. Tome tempo para experimentar essas palavras. Deus não aperfeiçoa os enganosos. Se o seu coração não for honesto, se você não é uma pessoa honesta, você não será ganho por Deus. Nem ganhará a verdade, nem será capaz de ganhar Deus. O que significa não ganhar Deus? Se você não ganha Deus ou não entende a verdade, você não conhece Deus, então não pode ser compatível com Ele, mas hostil a Ele. Se você é incompatível com Deus, Deus não é o seu Deus. E se Deus não é o seu Deus, você não será salvo. E se você não pode ser salvo, o que você está fazendo acreditando em Deus? Se você não puder alcançar salvação, você será para sempre um inimigo amargo de Deus. E seu resultado estará definido. Assim, se as pessoas desejam ser salvas, elas devem começar sendo honestas. Há um sinal para aqueles que são ganhos por Deus. Vocês sabem qual é? Está escrito em Apocalipse na Bíblia. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Quem são eles? São aqueles aperfeiçoados e ganhos por Deus e que são salvos. Como Deus descreve essas pessoas? Quais são as características e expressões de suas ações? Elas são irrepreensíveis e não contam mentiras. Todos vocês deveriam entender e compreender o que significa não contar mentiras. Significa ser honesto. O que significa ser irrepreensível? Como Deus define alguém que é irrepreensível? Aos olhos de Deus, quem é alguém perfeito? Alguém que teme a Deus e evita o mal. Correto. Aos olhos de Deus é simplesmente alguém que teme a Deus e evita o mal. Então, ser perfeito está vinculado a ser sem mácula. É a mesma coisa? Sim. Com certeza. Então, o que significa sem mácula? Pessoas que são perfeitas, que temem a Deus e evitam o mal. Sim. Aquelas que temem a Deus e evitam o mal e podem seguir o caminho de Deus. Somente pessoas assim são sem mácula. Amém. 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 Quando refleti sobre isso, eu me assustei muito. Deus diz: se você não é uma pessoa honesta, você não será ganho por Deus. Nem ganhará a verdade, nem será capaz de ganhar Deus.
Se não puder alcançar a salvação, você será para sempre um inimigo de Deus. E seu resultado estará definido. É verdade que Deus não salva pessoas enganosas. Eu sabia que se não me arrependesse, eu seria eliminada por Deus. Graças às palavras de Deus, finalmente obtive um entendimento real de mim mesmo. E soube que mentiras vêm do diabo. E que eu minto por causa de como fui criada e da influência da sociedade. Minha mãe sempre me dizia que, por mais horrível que fosse a roupa ou o penteado de alguém, eu devia dizer coisas legais para não magoar. Caso contrário, ninguém me ajudaria quando eu precisasse de ajuda. Com esse tipo de educação, não tinha coragem de ser honesta. Eu me esforçava para manter uma boa imagem, para que as pessoas gostassem de mim e achassem que eu era gentil. Na verdade, porém, acabei sendo uma pessoa falsa e enganosa. Isso me lembrou de Jó 1:7 na Bíblia. Jeová perguntou a Satanás, "De onde vens?" E Satanás respondeu a Jeová dizendo de rodear a terra e de passear por ela. As palavras de Satanás eram astutas e indiretas. E não era claro o que ele realmente estava dizendo. Quando mentia, eu não estava sendo astuta igual a Satanás? Senti muita vergonha quando vi que tinha a mesma natureza de Satanás. Eu estava vivendo sob o poder de Satanás e não estava livre do meu caráter satânico. Como eu seria compatível com Cristo e ganharia a aprovação de Deus desse jeito? Vim para diante de Deus para me arrepender e pedir seu perdão. Eu me odiei e odiei Satanás e me senti tão culpada. O caráter de Deus é justo. E eu não podia continuar a mentir e ofendê-lo. Amém. Essa foi outra passagem sobre a qual eu refleti. Existe um sinal que marca todos aqueles que, no fim, serão ganhos por Deus. Vocês sabem qual é? Está escrito em Apocalipse na Bíblia. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Quem são eles? São aqueles aperfeiçoados e ganhos por Deus e que são salvos. Deus preza aqueles que são honestos. E pessoas desonestas jamais entrarão em seu reino. Eu queria muito parar de mentir, tornar-me imaculada. Mas não conseguia por conta própria. Eu devia buscar a ajuda de Deus para não cair na armadilha de Satanás. Amém. Dizer a verdade pode ser vergonhoso às vezes, mas eu queria parar de mentir. Então reli os princípios para ser uma pessoa honesta. 1. Ao treinar para ser honesto é necessário confiar em Deus. Entregue seu coração a Ele. E aceite seu escrutínio. Só assim se consegue abandonar as mentiras e o engano. 2. É necessário aceitar a verdade e refletir sobre cada palavra e ação. Disseque a essência da corrupção revelada em você e venha a se conhecer realmente. 3. É necessário investigar em que assuntos alguém tem manifestações de mentira e abriga o engano. Ouse dissecar e expor a si próprio, desculpar-se com os outros e fazer correções. Eu sabia que devia pedir perdão à irmã Lee. Eu era tão enganosa, tinha mentido 2 vezes para ela. Então eu decidi que devia me abrir para ela sobre minha corrupção e meus motivos. Não devia esconder isso. Devia dizer a verdade e ser uma pessoa honesta, custe o que custar. Depois de orar mais algumas vezes, reuni toda a coragem para me desnudar diante da irmã Lee. Contei-lhe tudo sobre como a tinha enganado e que eu tinha me arrependido diante de Deus. Parei de encobrir minhas mentiras, porque sabia que Deus estava me observando. E que eu devia compartilhar tudo em detalhes. Quando eu terminei, senti que um grande peso tinha sido retirado de mim. Graças a Deus. Depois disso, comecei a vir para diante de Deus em oração,
pedindo que ele escrutinasse meu coração. Quando eu tinha algum tipo de intenção astuta, ou era desonesta, ou era enganosa, eu pedia que Deus me disciplinasse e impedisse. Eu sabia que o problema de mentir não pode ser resolvido imediatamente. E que eu nunca tinha sido uma pessoa honesta na vida. Eu queria continuar a me tornar uma pessoa honesta. Deus gosta e abençoa aqueles que são honestos. E só pessoas honestas podem ser salvas. Amém. Amém. Desde então, sempre que percebia que estava tendo um pensamento desonesto, eu vinha para diante de Deus e orava. Deus, deparei-me com um problema e sinto que não consigo passar por isso sem mentir. Por favor, guie-me à verdade e dá-me força para renunciar à carne. Ó Deus, quero praticar a verdade e ser uma pessoa honesta. Por favor, ajude-me. Sou tão grata a Ti. Amém. Uma vez, depois de uma reunião, um líder me perguntou o que eu tinha achado dela. Eu tinha percebido que ele estava sendo muito arrogante na reunião, além de outros problemas com sua comunhão. Mas eu tinha medo de ferir seu orgulho com a verdade e de que ele deixaria de gostar de mim. Eu não queria ser honesta que ele mudasse sua opinião sobre mim. Então eu disse, ela foi ótima. Assim que eu disse isso, eu me senti horrível. Percebi que tinha mentido, então orei a Deus. E pedi que ele me guiasse a ser uma pessoa honesta e dizer sempre a verdade. Então eu fui e conversei com o líder sobre os problemas na reunião. E me senti muito mais em paz. A próxima reunião dele foi muito melhor. Graças a Deus. Eu vi que Deus nos ouve quando nós somos sinceros em nossas orações. Amém. Depois de um tempo, percebi que eu estava mudando aos poucos. Eu sempre tinha mentido para proteger meu status e reputação. Mas ao entregar meu coração a Deus, pedindo que Ele vigiasse meu coração, me protegesse e me controlasse, vi meu próprio estado com clareza maior. Vim para diante de Deus em oração e pratiquei ser honesta. Às vezes isso pode ofender as pessoas. Mas ser uma pessoa honesta diante de Deus é mais importante para mim. Amém. Graças a Deus. No passado, eu mentia para deixar as pessoas felizes, para proteger meu status e reputação. Mas agora estou trabalhando em ser uma pessoa honesta em todos os ambientes que Deus estabelece para mim. Sou muito grata a Deus por essas experiências e entendimento. O julgamento de suas palavras me ajudou a ver minha corrupção e feiura e passar por algumas mudanças. Sei que mudar o hábito de mentir é um processo e que Deus está estabelecendo uma situação após a outra para eu experimentar. Devo permanecer atenta para que eu não conte uma mentira que repugne Deus. O importante é aceitar o julgamento das palavras de Deus e orar e confiar nele, para que eu seja liberta da tendência de mentir. Que toda a glória seja dada a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Experiência Deus. muito prática.